Vamos ouvir o professor Marco Antônio Villa. Professor, é claro, houve outros momentos importantes também, a gente vai falar deles ao longo desta edição aqui do Novo Dia, mas queria inicialmente que o senhor falasse sobre esses protestos contra a ida do presidente Lula a Portugal, exatamente no dia de hoje, 25 de abril, Dia da Liberdade, feriado nacional em Portugal, discurso interrompido por políticos de direita, extrema-direita. Bom dia, professor. Bom dia, Colombo, e bom dia a todas e todos que nos acompanham. Bem, vamos começar pelo final. Quando o presidente da sessão fala chega desse desrespeito, ele está falando, é uma dupla linguagem. Uma, em relação ao desrespeito a um chefe de Estado de um país estrangeiro, feito por nazifascistas portugueses. E segundo, o partido nazifascista tem nome, chama-se Chega. Terceiro, o Chega é um partido anti-imigrante, é um partido anti-brasileiro em Portugal. Quarto, as mulheres brasileiras em Portugal são discriminadas terrivelmente, vide hoje, inclusive, matérias na imprensa brasileira sobre isso. E quinto, brasileiros, até estudantes, são discriminados em Portugal. Esse é o partido Chega, que é a extrema-direita portuguesa, que tem representantes aqui no Brasil, teve, infelizmente, no último quadriênio presidencial. Então, isso para situar, primeiro, quem nos acompanha e por que da expressão Chega, que é o nome de partido nazifascista português, né? Ponto 2. Hoje também é o dia da libertação da Itália. É um dia importantíssimo, 25 de abril de 1945, a libertação do fascismo. Coincidentemente, no 25 de abril de 1974, caiu o fascismo em Portugal, o salazarismo. O Salazar já tinha morrido, era o Marcelo Caetano que continuava o fascismo português. Vocês podem, isso tem uma vinculação direta, primeiro com a ditadura mais longa que Portugal teve ao longo da sua história, a ditadura salazarista. Se vocês quiserem ler um livro sobre um ditador que morreu 2 vezes, leiam, tem no Brasil a incrível história de Antônio Salazar, o ditador que morreu 2 vezes, porque ele teve um problema, uma espécie de AVC, grosso modo, e depois acabou se recuperando. Quando ele acabou se recuperando, ele não era mais o chefe de governo. Já era Marcelo Caetano. Então eles fingem, durante cerca de 2 anos aproximadamente, a Salazar que ele governa quando ele não governa, inclusive com edições de jornais falsos. Leiam que vocês vão ver o que era Portugal. Bem, voltando a isso, lembrar que o 25 de abril, para mim, particularmente, foi uma data importantíssima. Eu acompanhei para e passo todos aqueles daqui do Brasil, aqueles acontecimentos. Em fevereiro, houve a rebelião do Regimento Caldas da Rainha, que acabou sendo derrotado. Em 25 de abril, caiu a ditadura. Isso tem a ver com a guerra na África, nas colônias portuguesas na África, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, né? A insatisfação da jovem oficialidade e a queda liderada naquele momento por um general, Antônio de Spínola, que tinha escrito um livro chamado O Portugal e o Futuro, né? E que inicialmente lidera o processo, depois é suplantado, tem vários governos provisórios, o 5º governo é o mais famoso do Vasco Gonçalves, até a Constituição Portuguesa, que é brilhante, a Constituição Portuguesa, oriunda de uma Constituinte, e a primeira eleição de um presidente da República de forma democrática, que é o general Ramalho Eanes. Lembrar também, por fim, a polícia política. Eles tinham a polícia política, que tinha um outro nome nessa época, mas era conhecida pelo nome tradicional de PIDE, né? A PIDE era uma espécie de DOPS, porque no Brasil, durante a ditadura, nós tínhamos uma dupla repressão policial, a civil e a militar. A militar era os dois CODs. Aqui na Rototóia, em São Paulo. O DOPS, aqui em São Paulo, só para exemplificar, no Largo General Osório, ficou famoso pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury, um assassino, assim como Davi Razan em Belo Horizonte e Pedro Cilling em Porto Alegre. Eram os DOPS, Departamento de Ordem Política e Social. E tinha repressão militar no Exército, na Marinha e na Aeronáutica, né? Com seus órgãos de repressão. Lá em Portugal também, mas principalmente a repressão civil, o caso da PIDE, que foi invadida pelo povo. Foi um momento lindo, parecia uma tomada da Bastilha, aquela de 14 de julho de 1789. O povo invadindo, a polícia política destruindo e mostrando que ali começava a liberdade de Portugal. O Portugal moderno, esse Portugal avançado, democrático, que muita gente está mudando para lá, deve-se a 2 coisas: Revolução dos Escravos. Segundo, a Mário Soares. Mário Soares, primeiro como primeiro-ministro, depois como presidente da República, foi um homem fundamental que integrou efetivamente Portugal à Europa, né? Era esperado essas manifestações. São grupos minoritários e o paradoxo, por fim,
é que brasileiros nazifascistas que lá estavam apoiando o Chega, que é um partido nazifascista anti-brasileiro, né? Só para ver como que esse pessoal não consegue sequer entender os seus interesses pessoais, quanto mais entender os interesses nacionais. Então, e o livro, claro, vamos citar o grande livro sobre o Portugal na África, o Império Derrotado, do Maxwell, que é um grande especialista na conjuração mineira, né? O Devassa da Devassa, que eu vou mandar um exemplar para o governador Romeu Zema, que não sabe quem foi Tiradentes, né? Eu vou mandar um exemplar para ele. Por incrível que pareça, o governador de Minas não sabe quem foi Tiradentes, eu vou mandar autografado. E é autor de uma grande biografia do Marquês de Pombal, citado pouco no início da matéria, que é um homem fundamental no século XVIII, no momento das reformas que foram interrompidas com a chamada viradeira. É um grande dia, 25 de abril, dia da liberdade, e para mim não causou nenhum assombro a manifestação dos nazifascistas portugueses com os nazifascistas brasileiros que lá estavam. Viva a liberdade, fora o nazifascismo, a democracia venceu em Portugal, e quando ela venceu lá, eu me senti vencedor também aqui.